Fala galera, então quem vai ver essa live depois aí pelo YouTube, né? É... A live, o tema da live hoje é como você vai dar uma aula excelente, né? Eu vou falar alguns pontos sobre dar uma aula excelente, uma aula de jiu-jitsu, e a gente vai conversar sobre isso, beleza? Então você que vai assistir a live depois, o tema é esse, né? É... Se tudo bom? Abração. Então hoje eu vou conversar sobre como se dá uma aula excelente. E aí a gente vai passar por alguns pontos, né? Eu numerei 9 pontos ali. Vamos ver se a gente consegue falar os 9 pontos. Se tudo der certo, a gente vai passar por eles. E são pontos muito importantes para a gente poder. Deixa eu tirar aqui, ó. Senão vai ficar apitando. São pontos muito importantes para a gente poder dar uma aula consciente, né? Porque assim, o que a gente fala, dar uma aula é uma coisa, né? Dar uma aula consciente, uma aula que realmente gera resultado, é uma coisa totalmente diferente. Na maioria das vezes as pessoas só dão uma aula. E aí é uma outra situação. Tranquilo? Osse. E aí galera, vamos lá? Esperar um pouquinho aí galera chegar, né? Osse. Só esperar a galera chegar aí daqui a pouco. Aquela nossa tolerânciazinha aí, né? Então, galera, Osse. E aí, tranquilo? Jefinho, tu é da onde, Jefinho? Osse. Tudo bom, Cavalcante? Boa noite. Tranquilo aí? Firme e forte? O tema da live hoje é bom, hein? Espero que a galera aproveite, né? É... Mas, Ossi, grande André, tudo bom, André? Abração aí. Prestigiando a live aí. Mesmo que seja aí por pouco tempo, já brilhantou a live. É. Então, galera, vamos falar hoje sobre alguns pontos, né? De dar uma aula excelente, né? E aí, quando a gente fala isso, é muito importante. Quando eu tô com a tolerância, eu sempre dou uma tolerância de 5 minutos. Vão dar 3 minutos agora, vão faltar mais 2 pra gente começar o conteúdo em si da live, ok? Lúcio Michel, tudo bom? Diretamente de Portugal. Anderson, um abraço. A gente precisa sempre pensar em alguns pontos. E eu acredito, né? Acredito de coração aí que respeitando esses pontos a gente vai conseguir uma aula excelente. Beleza? Fala, Michel. Saudade de mim, Michel? Michel é do outro lado do mundo. E aí, como é que tá em Portugal, Michel? Tá tranquilo aí? Tá me ouvindo bem? Galera, tá me ouvindo bem? Eu tenho um microfonezinho de lapela, hoje eu botei aqui do lado de cá. Camisa aqui, ó, CTVA, camisa nova. Dá orgulho pro mestre Baraúna. Usse. Galera, daqui a 1 minuto a gente começa o conteúdo. E aí, ó, já eu falei, tá com caderninho para anotar? Tem que estar com caderninho. E essa é uma sacada muito legal. Na faculdade, eu tinha um caderno, sempre estudei dessa forma, né? A pessoa vai falando, eu ia anotando. Por quê? Uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é como que eu entendo, né? E às vezes, por exemplo, ela fala uma coisa, quando eu coloco as minhas palavras, fica mais fácil de eu lembrar, né? Aquele ponto. Isso também é uma coisa muito legal. E esse é um ponto muito legal. Então, use caderninho aí. Show, Jeff. Então, sempre faça isso se puder, né? Pra mim funcionou bem.
talvez funcione para você, mas é uma coisa legal. Então, a pessoa vai falando, eu vou escrevendo. Ela vai falando, eu vou escrevendo, né? E às vezes, tipo, ela falou uma esquematização. Tava conversando aqui com a minha esposa, estava vendo uma live aqui sobre um professor que ele dá aula de nutrição e de educação física. E aí ele estava falando algumas coisas sobre insulina, produção de insulina, como que o tecido, né, quando a obesidade, né, como o tecido ali de gordura produz estruturas inflamatórias, né, e essas estruturas inflamatórias danificam o processo ou retardam ou prejudicam, né, o processo da célula reconhecer a insulina, daí vem a resistência à insulina, a pré-diabetes, a diabetes e tal. Aí tava falando com ela, assim que a insulina se gruda na célula, existe uma cascata de proteínas, né? Que não necessariamente a gente precisa saber exatamente cada nome disso, mas existem alguns pontos que são importantes. Então, por exemplo, se eu estivesse anotando e tá falando vários nomes lá estranhos, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, né, que a insulina é produzida no pâncreas. Preciso saber, né, que quando ela vai para o sangue, ela precisa ser reconhecida na célula. E quando ela é reconhecida na célula, né, ela ativa algumas proteínas e uma delas, né, que está um pouco mais para baixo, é o GLUT4, e essa é muito importante para que a glicose entre na célula. Então, eu anotei, o cara falou várias proteínas lá, mas a insulina, da onde ela sai, o trajeto que ela faz, como é que ela se gruda na célula e a forma como e qual a proteína lá dentro que vai ser a principal responsável por ir até a membrana da célula e botar a glicose para dentro, isso eu preciso entender. Então, esse é meu esquema. Então, se estivesse anotando, anotaria esse esquema. Então, às vezes, eu vou falar várias coisas aqui e assim, ela tá muito robusta. Aí você faz o quê? Anota a estrutura, né? Anota a essência ali, né? Que vai dar depois para você entender o contexto. Aí, eu preciso saber o nome das proteínas ali. Você vai lá, volta na live, anota direitinho, que ajuda. Beleza, galera? Viajei aqui, falei coisas que não é da nossa live aqui, mas só para dar uma ideia. Então vamos que vamos? Então vamos lá. O tema da live hoje, né, vou falar alguns pontos para você dar uma aula excelente, né? Como que dá uma aula excelente de luta? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, é muito importante isso, é muito importante mesmo, né? É a gente entender o cenário, porque se eu entendo o cenário, eu consigo interagir com ele. Eu não posso mudar uma realidade, interagir com uma realidade que eu não conheço. Vou trazer uma solução. Não, você não tem como trazer uma solução se você não sabe como funciona o cenário. Hoje o que acontece? O cara vai fazer a luta, né? A gente está falando aqui do jiu-jitsu predominantemente. O cara faz o jiu-jitsu e aí em determinado momento ele pega a faixa preta e aí ele vai dar aula. Ele nunca pensou em dar aula. Como já teve alunos meus que aconteceu isso. Não vou dar aula, não vou dar aula. Aí se forma faixa preta, aparece uma oportunidade, o cara vai lá e dá uma aula. Mas ele começa a dar aula. E aí tem um ponto muito perigoso. Porque quando ele começa a dar aula, ele se prende muito. E isso aí é até das lutas em gerais, né? Ele se prende muito ao quesito técnica, ao fator técnica, a parte técnica da aula, né? Então ele entende o quê? Se eu sei a parte técnica, eu sei muito de jiu-jitsu, logo eu dou uma excelente aula. Não é isso, beleza? Aí a gente já quebra esse mito. Você saber a parte técnica, primeiro é obrigação, né? É obrigação de um professor saber a parte técnica. O professor não é obrigado a saber tudo, mas ele tem que saber a técnica suficiente para poder dar uma aula, beleza? Então, só que o cara, ele se prende a isso. E aí o que o cara faz? Ele investe enquanto profissional em cada vez aprender mais técnica. Para quê? Para dar uma aula, segundo ele, na consciência dele, não só dele, mas de muitos profissionais por aí, de professores, né? Ele entende que quanto mais técnica ele souber, melhor vai ser a aula dele, né? Quanto mais didática ele tiver para passar uma técnica, melhor a aula dele. Mas na verdade, o que eu trago, né, a minha verdade em relação ao jiu-jitsu não é essa.
Eu entendo que saber técnica, como eu falei, é obrigação do profissional, tá? Agora, ele tem que saber as outras coisas que permeiam, né, uma aula, que é saber o porquê de um aquecimento. Saber a parte técnica não me explica o porquê de um aquecimento, né? Saber o porquê de uma parte principal. O que é uma parte principal de uma aula? O que é uma parte final de uma aula? Como as coisas estão configuradas? Aí o cara vai achar que é só cansar, dar uma aula e cansar. O cara acha que é só sair dando... dar uma aula sinistrona, fazer com que o aluno saia suado, e essa é uma aula excelente, né? Isso não é saber da aula, beleza? Então, esse é o cenário que a gente tem. A gente tem um cara que se forma preto, às vezes até marrom, começa a dar aula e ele se prende ao quesito técnica. Às vezes o cara, eu conheço profissionais aí, professores, que tem uma didática excelente. O cara é fantástico mostrando técnica, mas na estrutura de aula, infelizmente, tá muito ruim, tá muito aquém do que deveria. E aí, quando a gente pensa em estrutura de aula, tá? A gente está dizendo que ele pode, com uma aula mal planejada, né, gerar alguns conflitos fisiológicos no organismo do aluno, até uma patologia. E aí é uma coisa muito grave que, infelizmente, ainda acontece no mundo de hoje, dentro da luta. Porém, a gente, aos poucos aqui, né, a gente vai trabalhando nessa parte. Beleza? Então esse é o cenário que eu tenho. Agora vamos para a solução, né? Não adianta falar do problema se a gente não trouxer uma solução. Então, anota aí, primeiro tópico, identificar com clareza o objetivo. Olha só, o que você quer com aquela aula, tá? Não vamos pensar na parte técnica não, tá? A parte técnica também, mas vamos supor que você é excelente na parte técnica. Vamos pensar agora na parte fisiológica, na parte que você mexe na aula, né? O que você quer com essa aula? Você tem que ter clareza no objetivo da aula. Senão, a aula ela não rende, porque ela não responde o seu objetivo. Então, quando eu penso no objetivo, vou dar um exemplo na parte técnica, que você vai conseguir visualizar com mais tranquilidade, e aí depois vou transferir para a parte fisiológica, ok? Por exemplo, eu penso assim, eu peguei esse mês agora, né, a gente trabalhou meia guarda, beleza? Então imaginei o quê? Que ao final do mês o meu aluno vai saber passar uma meia guarda, raspar de uma meia guarda, pegar as costas de uma meia guarda, finalizar de uma meia guarda. Esse é o meu objetivo, beleza? Esse é o meu objetivo. Então, ao longo desse mês, eu criei estratégias e ações para que ao final do mês ele consiga fazer isso. Então, beleza? Ele vai conseguir identificar o que é uma meia, se situar na meia, tanto por baixo quanto por cima, e gerar um ataque, né, eficiente para que as coisas aconteçam. Beleza? Conseguiu entender como é que eu montei um objetivo e durante as aulas, né, eu consegui responder esse objetivo? Agora pensa comigo, se eu penso assim, ao final do mês eu quero que o meu aluno finalize de meia, passe uma meia, raspe de meia e vá para as costas da meia. Eu pensei isso, beleza? No final do mês. Só que só dei posição de guarda de gancho. Eu estou respondendo o meu objetivo? Não. Isso é muito importante. Agora vamos para a parte fisiológica. O cara pensa assim, eu quero que daqui a 3 meses, quando meu aluno for competir, aquela competiçãozinha que vai ser daqui a 3 meses, tô chutando aqui, tá? Uma ideia. Ele tem a capacidade de chegar lá e fazer uma luta, tá? De 5 minutos, de 6 minutos, né? O que você propôs aí, qual a faixa dele, na melhor performance possível para essa condição. Tranquilo? Só que aí, como que é uma competição? Competição é uma luta, descansa, uma luta, descansa. E o que o professor faz? Rola atrás de rola, muitas vezes sem descanso, né? E começa a dar rola atrás de rola. Então, o que ele precisa no dia da competição? Ele precisa que o aluno, para poder render, né, ele tenha
ele tem uma capacidade, ele tem bastante estrutura no organismo dele para pegar as energias e utilizar, uma capacidade mais rápido possível de reestruturar essa energia que ele gastou. E quando ele utiliza essa energia, o organismo dele gera algumas coisas que não deveriam estar ali. Quer dizer, deveriam estar ali porque é uma reação fisiológica, mas que podem causar a fadiga. Então ele tem que montar treinos que naquela fase ali, quando chegar na competição, o organismo dele consiga limpar isso na melhor forma possível. Então é isso que ele quer. Esse é o objetivo dele. Ah, é gás? É gás, mas o gás, ele tem umas... Ah, quero gás. Pô, gás fala, tem muita coisa envolvendo isso, né? Então ele quer criar estruturas dentro do organismo do aluno, dar eficiência para a ação dessas estruturas e melhorar a eficiência de recuperar a energia que ele gastou e melhorar a eficiência de tirar as toxinas que ele criou. É esse o treino que ele tem que montar. Ah, então eu já sei com clareza. Agora eu sei com clareza, beleza? O que é que eu preciso fazer com isso? Agora eu preciso montar meus treinos até lá. Vão ser treinos longos, vão ser treino curto. Na verdade é quando vão ser os treinos longos, quando vão ser os treinos curtos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou criar esse treino? Né? Eu vou utilizar o quê? E aí você começa a elaborar o seu treino. Se vai ser com guarda-aranha, com guarda-laçada, se vai ser passando guarda, dando queda, isso não me interessa. Porque isso é só a ferramenta, tá? Isso é só um meio. Agora a mudança tem que acontecer. Consegue entender? Não importa o exercício que você use. O que importa é como que você vai usá-lo. Ah, Lúcio, meu aluno vai fazer com meia guarda. E não tem problema. Você entendeu o que você tem que fazer? Criar a estrutura, dar eficiência à estrutura, melhorar a recuperação da energia que você gastou e melhorar a eficiência de tirar a toxina? Com guarda-aranha, meia guarda, X, on leg, meia guarda invertida, meia guarda, guarda Z, laçada de lapela, não importa, fechada, não importa, guarda de gancho e por aí vai. Não importa o que você vai utilizar. O que importa é você saber que você tem que criar essas estruturas. E daí vem a configuração de aula. Beleza? Tranquilo esse primeiro tópico? Anotou tudo? Vamos para o segundo tópico? Segundo tópico, definir o tempo que pretende alcançar esse objetivo, que é fundamental. Eu tenho um objetivo, eu já até falei, né? 3 meses, né? Mas eu defini o objetivo, agora eu tenho que definir o tempo. Pô, Lúcio, eu quero fazer isso em 6 meses. Ah, Lúcio, eu vou fazer isso em 5 meses. Lúcio, eu vou fazer isso em 3 meses, né? Hoje eu recebi uma notícia, depois a gente vai conversar melhor, de uma grande atleta aí, né? Que eu vou estar montando o planejamento dela. Ela recebeu uma proposta de luta daqui a um mês, né? Tipo assim, a gente não tem quase nada para trabalhar, mas vamos trabalhar, alguma coisa dá para fazer. Então vamos tentar fazer isso aí. Beleza? Tranquilo até aqui? Então eu tenho que definir o tempo. Por quê? Porque se eu sei o tempo que eu preciso alcançar esse objetivo, eu vou identificar a melhor estratégia para alcançar esse objetivo. Isso é fundamental. Então, eu sei o meu objetivo com clareza, agora eu já tenho isso bem claro na minha mente. Então, agora eu vou definir, tá, a estratégia que eu vou estar utilizando para alcançar esse objetivo naquele tempo que eu propus. Ah, Lúcio, mundial, vou lutar o mundial, esse é meu foco. Ou você pensa, a minha turma vai lutar o brasileiro. Tem quanto tempo? Eu tenho tanto. Foi mal, galera, deu uma travadinha aqui, demorou. Mas aí essa parte eu não consigo. Não foi minha culpa, hein? Então, tá tranquilo aí? Tá todo mundo aí de volta? Então assim, eu preciso do tempo que eu tenho criar a melhor estratégia para dividir isso em fases. Isso é muito importante, tá? Então esse foi o tópico 2. Vamos pro tópico 3? Tranquilo? Tá todo mundo aí, não? Dá um aí, galera, pra saber que vocês voltaram comigo. Não tem
Só para eu saber se eu continuo aqui. Alô? Estão por aí? Dá um osso aí para eu saber que. Vamos pro 3. Entender as condições e as limitações da sua turma. Então, olha só, tópico 1, identificar com clareza o objetivo. Tópico 2, definir o tempo que se pretende para esse objetivo, tá? Tópico 3, tá? Entender as limitações da sua turma. Essa parte é muito complicado, né? Porque normalmente, né, a gente não consegue separar uma turma exatamente com os mesmos objetivos, né? No geral, a gente tem o não competidor com o competidor. São poucos lugares que você consegue definir só competidor, né? E às vezes você também tem graduações muito distantes, né? Faixa branca iniciante com faixa preta bem avançado. Porém, tá? Isso não é determinante para que você não faça um trabalho. Tem como fazer um excelente trabalho. Já até conversei uma vez aqui sobre algumas estratégias que dá para fazer. Mas você tem que conhecer a limitação. A sua turma é master? A maior parte da sua turma é master? Hoje, por exemplo, a maior parte dos meus alunos são pessoas acima de 30 anos, né? Isso é uma característica que eu devo pesar, tá? Não é, meus alunos sabem, eu não tenho pena não é ter pena não, né? É ter cuidado no planejamento. Agora, se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, tá? Eu posso ser carrasco, e sou, né, na verdade. Mas isso é amor, né? Porque às vezes o amor dói. E mas sim, eu tenho que ter consciência de quem eu tenho ali na minha turma, das limitações da minha turma. A tua turma, a galera tá muito lesionada, como é que tá esse pessoal? É muito iniciante, é mais iniciante do que avançado? Eu consigo montar alguma estratégia para fazer essa mistura e todo mundo conseguir treinar bem, né? Tem possibilidades de eu potencializar para que o mais graduado também tenha treino. E aí, quais vão ser as estratégias que eu vou estar fazendo, né? A minha turma, por exemplo, a turma de meio-dia, né? Você dá aula meio-dia, pô, a galera tá chegando, tá vindo e vai treinar, tem que treinar rápido para sair depois pro almoço. É uma configuração. Pô, você dá aula no lugar que os seus alunos, todos eles vêm de um trabalho muito estressante fisicamente, é uma outra situação. Consegue entender como conhecer as necessidades da sua turma, as limitações, vão mudar a estratégia que você vai usar? Não é mudar o objetivo, tá? O objetivo pode ser o mesmo. As estratégias para alcançar o objetivo são diferentes, não é isso? Eu quero ganhar um mundial, meus alunos querem ganhar um mundial, mas as estratégias que a gente vai usar, para mim, né, que tenho 38 anos, e para o meu aluno lá, o Mateusão lá do CTVA, que tem 20 anos, 21 anos, são estratégias diferentes. A configuração de treino, o estresse, a forma, a quantidade de treino, volume, intensidade é diferente. Mas os objetivos são os mesmos. Ele quer ser campeão mundial e eu quero ser campeão mundial. Beleza? Tranquilo? 4, né? Escolher as estratégias que mais se adequam, se enquadram, né, na sua realidade. Então, eu já vi as limitações, agora eu vou escolher as estratégias, como eu estava falando, né? E aí, é muito interessante, porque, como eu falei, às vezes, né, você tem uma turma e você entendeu, né, que essa turma ela vai precisar muito mais de específicos do que, por exemplo, do rola em si livre, tá? E aí, quando que você necessita, por exemplo, de específico? Anota aí, essa é dica de ouro. Se você tem graduados com iniciantes e tem muito mais iniciantes do que graduado, é muito interessante para os graduados que você faça específico,
vai ajudar muito o iniciante, que para ele, claro, ele vai ter mais vivência daquela posição. Mas para o graduado é muito importante. Por quê? Porque você limita o treino. Se deixar um treino solto, às vezes ele não tem capacidade, né, de repente bolar um treino e conseguir treinar de forma específica com o menos graduado. Às vezes o cara só quer sair na porrada, né? E isso é muito ruim porque limita, né, a evolução dele. Então, se você percebeu, né, que você tem uma aula onde você tem muito mais iniciantes do que avançados, né, você pode optar pelos específicos, por exemplo, porque o treino específico vai limitar esse graduado e de repente você pega, por exemplo, uma meia guarda por cima aí, pega um iniciante que é muito forte, abraçou o pescoço, segurou ali, né? Isso já vai dar uma certa dificuldade para o graduado. E aí ele vai exigir do físico dele para que ele consiga sair dessa situação. De repente, botar 2 atletas contra um, por exemplo, né? E aí vai depender da sua situação, da tua criatividade, né? Que respeite um conceito. Tranquilo, galera? Esse foi o ponto 4. Quem está chegando agora, ó, já falei de 4 pontos, tá, da aula que são fundamentais para a gente montar aqui uma aula excelente. Foi, galera? Show! Professor Eduardo Sol. Escolher as estratégias 4, 5. Posso ir pro 5? Alexandre. Posso ir pro 5, tranquilo? Então, tópico 5. Entender a estrutura de uma aula. Agora vai pegar pesado, hein? Entender a estrutura de uma aula. Por incrível que pareça, infelizmente, né, hoje muitos professores não entendem a estrutura de uma aula, tá? Infelizmente. A aula ela tem aquecimento, tá? Eu particularmente, né, divido a parte principal, que algumas pessoas pensam aquecimento, parte principal e parte final. Eu particularmente divido a parte principal em 2 momentos, parte principal 1 e parte principal 2 e a parte final. Por que, Lúcio, você divide a parte principal em 2? Porque eu entendo que o conhecimento técnico do professor ele é fundamental, então você vai ter um momento da técnica em que você vai, junto com o teu aluno, encontrar o melhor gesto motor para ele no movimento que você está ensinando, né? E o segundo momento, que também é principal, é a escolha do tipo de estímulo que você vai estar dando naquela aula. O que aquela aula vai mudar no organismo do teu aluno? O que você quer que mude com aquela aula no organismo do teu aluno? Isso é fundamental. Então essa é a parte principal 1, parte principal 2. Beleza? E aquecimento, cara, infelizmente, como eu falei, muita gente pega o aquecimento e transforma o aquecimento num treino funcional. Aí faz o quê? Corrida, abdominal, flexão, burpee. Já deve ter passado por isso, né? Se você tem um tempinho de jiu-jitsu aí, ou até, que é mais gritante ainda, você está entrando hoje e você ainda está passando por isso. Então, isso não é um aquecimento para uma aula de jiu-jitsu. Ah, Lúcio, mas isso aquece, vamos lá, aquece de uma forma geral, mas não é um aquecimento específico. Cara, eu sou professor de educação física. Na minha aula de jiu-jitsu eu não passo isso, porque o meu aluno não está pagando para fazer a aula de educação física. Cara, se ele quiser fazer um funcional, ele faz um funcional fora. Eu não preciso de conhecimento de jiu-jitsu para dar aula de funcional, cara. O cara tá pagando jiu-jitsu. Aí o professor gasta 20, 30, até 40 minutos que eu já vi fazendo isso. E a gente vai entrar no outro contexto, tá? Que é o próximo tópico. Ele gasta muito tempo fazendo aquecimento e o aluno perde conhecimento. Faz um aquecimento técnico. Faz um aquecimento específico. Faz o aquecimento até profilático de mobilidade, mas que tenha a ver com a luta.
Consegue entender isso? Otimize o teu tempo. Cara, 1 hora de aula dá para fazer coisa pra caraca. 1 hora e meia nem se fala. Nem se fala. Se você tiver aquilo bem estruturado. Por quê? Mas você tem que saber. Eu já vi, cara, com 1 hora de aula, dá meia hora de aquecimento. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O cara pegou o aquecimento, botou corrida, abdominal, isso que eu falei, né? Em meia hora. Aí ensinou 10 minutos de técnica e botou 20 minutos de luta. Cara, o cara quer fazer meia hora de aquecimento assim, vai fazer na rua. Tu encontra no bairro aí, na Maracanã, no Engenhão, aqui no Estácio ali. Tu encontra cara que dá funcional assim, pô. Tu vai fazer corrida, abdominal. O que isso tem a ver especificamente com jiu-jitsu? Então, olha só. Ah, Lúcio, mas eu queria trabalhar o abdominal. Quer trabalhar o abdominal com teu aluno? Bota a americana na guarda. Quer trabalhar o abdominal com teu aluno? Bota ele para fazer movimentação de triângulo específica. Vai trabalhar o abdominal. Ah, mas era o supra. Na americana na guarda trabalha o supra, né? Tudo é abdominal, mas a gente divide dessa forma didaticamente. Quer trabalhar o infra? Trabalha com triângulo. Ah, quer trabalhar agachamento. Ele já fez a parte inicial para preparatório para a luta. Faz uma técnica que ele tire o outro do chão, por exemplo. Tira o outro do chão levantando, fazendo com guarda fechada, por exemplo. Ah, eu quero trabalhar o braço. Eu quero trabalhar a flexão como se fosse um supino. Pô, bota o outro em cima dele e pede para ele supinar. Você está trabalhando a musculatura de forma que ela é usada exatamente na luta, de forma técnica, e você pode, dentro desse conceito, aplicar um conceito técnico com a própria luta. Não tem necessidade de fazer essas maluquice. Ah, Lúcio, mas eu aprendi assim, pô, o jiu-jitsu, as pessoas faziam isso quando o jiu-jitsu começou lá atrás. A gente está em 2021, se está fazendo isso tem alguma coisa errada. A ciência esportiva já mostrou pra gente que não tem essa necessidade. E você ainda vai continuar repetindo a mesma coisa? Consegue entender isso? Ah, Lúcio, eu não tive estudo. Amigo, pesquisa. Se você entrar aí nas redes sociais, tu vai escutar uma opção de coisa falando sobre isso. Entendeu? Ah, Lúcio, vai aqui no tio Lúcio aqui, vai lá no YouTube do tio Lúcio. Vai aqui no Instagram aqui, ó. Desce aí, pesquisa lá, tem bastante conteúdo. Não tem desculpa, eu falei isso na outra live, não tem desculpa para não ter conhecimento. Hoje em dia não, beleza? Tranquilo com isso? E a parte final, né? O que é a parte final da aula? Né? A parte final da aula, ela serve para fazer com que o aluno ele volte o mais perto possível da condição inicial que ele chegou na aula. Por isso que a gente chama de volta calma. Na verdade, é a volta à sua condição inicial. O que é essa condição inicial? Batimento cardíaco, temperatura, né? Processo, parte emocional, né? Psicológica emocional. E aí você pode fazer isso de várias formas. Pode fazer com uma conversa que eu particularmente com adulto gosto muito, né? Pode fazer com um alongamentozinho ali no final, né? Para poder ir, mas na verdade não é nem um alongamento em si, né? É mais a troca ali, às vezes sempre tem uma brincadeira, uma zoaçãozinha, uma conversa, e isso faz com que o aluno vai voltando normal. E aí que é interessante, né? Vocês já devem ter passado por isso. Quando você dá uma aula muito intensa, na parte final ali que você está conversando, sempre tem um aluno ou outro que se sente mal, né? Pô, professor, posso sentar aqui? Pô, professor, posso encostar aqui? Professor, posso ir no banheiro rapidinho molhar o rosto? Nessa parte, imagina se ele tivesse saído da aula correndo, né? E aí ia chegar no meio da rua, podia estar passando mal. Então essa volta calma aí, esse momento final, faz com que o organismo dele comece a voltar ao normal. E se você treinou forte, né? Hoje de manhã o treino foi muito forte, né? O treino que eu puxei foi um treino curto, mas muito intenso. Quer dizer, o volume, né? O treino não foi curto em si. O volume foi menor, mas a intensidade foi muito alta. Então, no final do treino, por exemplo, eu estava enjoado, eu estava com dor de cabeça, mas hoje eu sei que isso é uma reação natural do meu organismo
quando eu tenho esse tipo de treino. Mas quem não sabe, quem não tem essa vivência, vai se sentir, vai achar que tá passando mal, que pô, não vai aguentar e tal. Bota essa pergunta, por favor, na caixinha, Eduardo, que eu já te respondo essa aí. Essa aí é top 10 do... Esquece que essa aí é top 5, né? Bota na caixinha, na interrogaçãozinha, por favor, que eu te respondo, eu vou responder, que aí eu não perco essa pergunta. Então, isso é um momento muito legal. E como eu falei, a conversa ali... Eu sou um cara que eu sou muito pegado com parte psicológica e emocional. Então, eu sempre falo uma frasezinha, uma conversa, às vezes eu dou uma ideia, assim, geral, puxo a orelha, adoro puxar a orelha de aluno, quem é meu aluno sabe, né? Que eu gosto de puxar a orelha mesmo. Então, isso faz parte da minha estrutura, do meu entendimento de arte marcial. Beleza? Ponto 6, né? Saber que o aquecimento prepara e treinamento desenvolve. Agora o bicho pegou, hein? Anota isso aí. Bota na interrogação, o Eduardo, por favor. Galera, aquecimento prepara. Treinamento desenvolve, evolui. Guarda isso, anota. De novo, aquecimento prepara. Treinamento evolui. Mas, Luz, o que isso tem a ver com o que você está falando? Porque muitos professores pegam o aquecimento e tentam no aquecimento desenvolver uma capacidade física. Se eu estou desenvolvendo uma capacidade física, eu não estou aquecendo, eu estou treinando. Já é a parte principal do treino. Olha quando eu falei que saber entender as estruturas da aula, que é o nosso tópico 5, né? Olha como é que chegamos nela agora. Se o cara não entende a estrutura da aula, como é que ele vai entender que o aquecimento deveria preparar? O que ele faz no aquecimento? Ele dá um treino. Só essa pegada, né? Por exemplo, uma das desculpas que eu já ouvi, a professora fala assim, não, mas eu tô dando esse aquecimento aqui para ele ter mais resistência. Eu já ouvi, por exemplo, ter condicionamento aeróbio. Meu amigo, se você quer aumentar o condicionamento aeróbio do teu aluno, se você quer aumentar a resistência do teu aluno, isso não é aquecimento, isso é treinamento. E tá tudo bem se você entender que é um treinamento. Consegue entender isso? Não está tudo bem, de repente, a estratégia que você está usando. Mas se você entende que isso não é um aquecimento, é um treinamento, tá tudo bem, tá tranquilo. Porque você pelo menos entende isso. Agora, a estratégia que você está usando, se está usando flexão, corrida, a estratégia está equivocada. Beleza? O aquecimento prepara. O que eu penso no aquecimento? Hoje eu preciso que o organismo do meu aluno ele esteja preparado para suportar o estresse que eu vou dar hoje na aula. É para isso serve aquecimento. Aí tem vários tipos de aquecimento. Você pode aquecer de forma específica, parcial ou total, né? Então, assim, eu posso aquecer de forma específica geral, por exemplo, que seria o quê? Fuga de quadril, ponte de ombro, levantada técnica. Isso é uma forma específica porque é da luta, mas é geral, não é o que você quer trabalhar na aula. Ou eu posso trabalhar de forma específica para a aula, parcial ou total, que seria o quê? Pegar uma técnica, fracionar a técnica, fazer meu aluno repetir aquela fração de técnica como aquecimento, com uma dificuldade pedagógica do movimento. E um pouquinho mais à frente, eu introduzir na técnica que eu realmente quero. Beleza? Isso é uma forma de aquecimento. Posso fazer, por exemplo, aquecimento, mobilidade. Alguns movimentos que ele vai precisar na luta, que eu sei que ele vai precisar e que se eu trabalhar isso agora, o cérebro dele ativa aquelas estruturas, tá? Ele ativando aquelas estruturas, ele tem menos chance de lesão. O aquecimento serve para isso, diminuir a chance de lesão e melhorar a eficiência da produção do teu aluno durante o treino. E aí no aquecimento eu tenho que aumentar a temperatura corporal, eu tenho que melhorar a lubrificação das articulações, eu tenho que melhorar a ativação muscular, eu tenho que melhorar a produção hormonal, tá? Eu tenho que melhorar a eficiência, tá? Da utilização das fontes energéticas. Isso que é o que tem que pensar no aquecimento. Como é que eu faço isso? Das formas que eu te falei.
Beleza? E aí, claro, quando eu falo aumentar a temperatura corporal, aí tá aumentar o batimento cardíaco, aumentar fala, vasodilatação, né? Que é aumentar o fluxo sanguíneo em todas as regiões que eu estou precisando utilizar. Beleza? Aí eu vou só pegar a pergunta aqui que eu sei que tem a ver com essa parte. Professor, alongamento no início da aula funciona ou tem que ser necessariamente aquecimento? Então vamos lá, Eduardo. Primeira coisa, por que você quer o alongamento, tá? Existe uma linha bem pequena dentro da educação física que acredita, né, que entende que o alongamento antes da aula, ele é necessário. Eu, particularmente, faço parte do outro grupo. Eu não entendo que o alongamento no início da aula seja uma estratégia necessária. Por quê? A maioria das pessoas entendem alongamento como flexibilidade, ok? E o alongamento não é flexibilidade, ele é uma das estratégias de flexibilidade, beleza? Só que as pessoas entendem ele como flexibilidade. Então ele alonga, segura maior tempão naquela posição e depois relaxa a musculatura. Com isso você esgaça a cápsula articular, você também dá uma frouxidão ligamentar e uma frouxidão do tendão momentânea, mas porém, dependendo do que você for fazer depois, pode ser o suficiente para gerar uma lesão. Beleza? Porque você cria um relaxamento da musculatura e não uma ativação da musculatura. Porém, existem alongamentos estáticos, que foi isso que eu acabei de te mostrar, e alongamentos dinâmicos, porque eu tenho um alongamento do movimento da minha articulação e com isso, porém, eu também tenho um encurtamento, movimento muscular que não permite que a minha articulação fique relaxada. Pelo contrário, ela fica ativa. Isso é uma outra situação. Beleza? Então tem que ter um entendimento pleno disso para eu poder utilizar a melhor estratégia. Eu, particularmente, não sou a favor do alongamento estático, porque ele acaba criando um relaxamento que eu acho desnecessário para a aula. Beleza? Respondi? Espero que sim. Aí a gente tem uma outra situação, que é o nosso ponto 7 aí, né? Que é o nosso tópico 7. Saber manipular as variáveis do treinamento. Volume, intensidade e densidade. É uma outra coisa que é difícil a gente encontrar. Por quê? Na maioria das vezes, dentro da aula de jiu-jitsu, entende-se que você tem que ter o maior volume. Quanto mais o cara treinar, melhor. E não é assim, tá? Não é assim. Também entende-se que quanto mais intenso Coloca, por favor, essa pergunta na caixinha, que depois eu volto nela, por favor. Então, na maioria das vezes, né, no jiu-jitsu entende-se que treinar muito vai te dar condicionamento e que treinar na maior intensidade possível vai te dar condicionamento. E às vezes o que tenta se fazer é um volume muito alto, com uma intensidade muito alta, o que dentro da ciência, né, do treinamento não é uma opção adequada. A gente tem um princípio do treinamento que é o princípio da interdependência, que é o quê? Os princípios, eles regem todos os treinamentos, tá? O princípio da interdependência diz que se o volume está alto, a intensidade tem que estar baixa, para o teu organismo poder suportar o volume. Se a intensidade está alta, o volume tem que estar baixo, tá? Para que esse volume baixo seja, necessário, né? Ele tenha sentido para o organismo do teu aluno. Então, isso é uma interdependência, isso tem que acontecer, beleza? Hein, Daniel, coloca para mim essa pergunta na caixinha. Então, o volume e a intensidade, eles devem estar dentro da sua planilha de treino, do seu planejamento de aula, tá? Ele tem que estar bem organizado, bem distribuído, para que faça sentido para o organismo do teu aluno. A gente normalmente pensa numa aula, né? O professor pensa só na aula, ele não está pensando no principal, que é como que o aluno
vai receber, como o organismo do aluno vai receber essa aula. Porque é o organismo do aluno que vai sofrer, vou botar assim. Então eu preciso pensar nesse organismo. Eu preciso pensar como que esse organismo vai reagir ao estímulo que eu estou dando. Beleza? Isso é muito importante. Então a intensidade e o volume são importantes, né? E eles são interdependentes. Quando um está muito alto, o outro está muito baixo. Para que haja sentido e para que haja adaptação, para que haja condicionamento, para que se tenha segurança, para que se aconteça saúde no organismo do teu aluno. E o terceiro, que eu acho que esse é o mais negligenciado de todos, tá? É a densidade, que é o intervalo entre as aulas, né? E eu falei uma aula só sobre isso. Bota essa pergunta, por favor, na interrogação, Kleber. Por favor. O Daniel também botou uma pergunta aqui, mas bota na caixinha de interrogação. É um balãozinho de interrogação, para que eu não perca essa pergunta, por favor. Tá? Que aí eu te respondo. Então, a densidade é um intervalo, é o que eu falei na outra live. Então, quando eu entendo o intervalo, quando eu sei mexer no intervalo, eu mudo completamente a forma como o meu aluno percebe o treino. Na verdade, como o organismo do aluno percebe o treino. Eu tenho que entender as variáveis de treinamento, que é volume, intensidade e densidade. Eu, tá, me atrevo a dizer, tá, com segurança, que se o professor não sabe as variáveis, não entende, não compreende, não sabe interferir positivamente volume, intensidade e densidade, a aula dele, na maioria das vezes, ou em todas, não vai fazer efeito. Pelo contrário, pode prejudicar o organismo do aluno. Não confunda o cara treinar e ganhar condicionamento, no caso não é ganhar condicionamento, ele aumentar a condição que ele tinha antes, com isso ser condicionamento. Na verdade, ele aumentou o que ele tinha porque ele deu estresse, diferente. Porém, o que esse estresse de fato está fazendo no organismo do aluno? Pode gerar uma lesão, pode gerar outras coisas que você não queria. Então você tem que entender qual é esse estresse que você está dando no organismo dele. Beleza? Isso é muito importante. O cara começou a treinar na minha academia e está treinando melhor. Beleza, ele está treinando, cara. Tu tá dando qualquer coisa que tu faça. Vamos lá. Qualquer coisa que tu faça no organismo do teu aluno, ele vai evoluir. O problema não é esse. O problema não é esse. O problema é por que ele está evoluindo. Que você não sabe. Você pode passar do ponto. Se você não sabe o que você está mexendo e passar do ponto, é grave. É gravíssimo. É gravíssimo. Beleza? Coloca as perguntas, por favor, no interrogaçãozinho. Vai aparecer para mim, como apareceu do Eduardo, e eu vou poder responder. Para não ficar caçando aqui depois. 8. Tá? São 9, eu já tô no 8. Quem anotou todas aí, por favor? Anotaram todas? Deixa eu ver aí se a galera que tá anotando. Quem falou no começo que estava com caderno, quero ver se está anotando de verdade. Vamos para o 8. Conhecer os princípios do treinamento e aplicá-los no seu planejamento. Vamos lá? Ninguém anotou? Não é possível. Ninguém se manifestou porque ninguém anotou. Então vamos lá. Vamos avançando aí. Vocês vão respondendo porque pode ter um delay aí. Conhecer os princípios do treinamento, né? E aplicá-los no seu planejamento. O Lúcio, o que são os princípios do treinamento? Os princípios de treinamento são as leis que regem qualquer treinamento. Tá? Os princípios de treinamento são as leis que regem qualquer treinamento. Se o professor não sabe isso, não tem aula. Não tem aula, só tem uma luta acontecendo ali. Tá? Não tem. Parabéns, Jefinho. Anotou tudo. Show de bola. O que são os princípios de treinamento? Existem vários. Eu falei um deles aqui, que é a interdependência. Porém, né,
eu trabalho basicamente com 4, que eu acredito que os outros acabam migrando deles, né? Então, se você entender isso, você consegue, mesmo que você não saiba de fato, mas você consegue visualizar os outros, né? Você consegue criar uma lógica para entender os outros, que é sobrecarga, que é entender como que você vai colocar intensidade no treino, como que você vai mudar essa intensidade, como você vai mudar esse volume para que haja uma adaptação, para que o organismo do teu aluno evolua dentro de uma estrutura lógica, tá? O organismo do teu aluno, ele tem que entender a ordem que está sendo dada. Se ele não entender a ordem, ele não vai para lugar nenhum, beleza? Se o organismo do teu aluno não entender a ordem, ele não vai para lugar nenhum. Então ele precisa entender essa ordem. E é através dessa sobrecarga, né, que você vai dar a ordem. E aí, claro, né, por exemplo, a orientação de carga, se você está treinando explosão, se você está treinando força, se você está treinando equilíbrio, isso é um critério de intensidade, né? E isso exige um tipo de volume específico. E se você entender isso, perfeito, tá? Perfeito. Um outro princípio, tá? É o princípio da especificidade. Quanto mais específico for o treino, melhor é para o rendimento. Na verdade, é o ideal. E aí, uma coisa que eu falo isso há muito tempo, o jiu-jitsu não tem sido específico para o jiu-jitsu. A forma como as pessoas treinam jiu-jitsu não tem sido específico para a forma como se luta jiu-jitsu. O cara treina de forma um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, num volume absurdo, e chega na competição, ele faz uma luta e descansa uma. Aí daqui a 10, 15, 20 minutos, dependendo da competição, ele faz outra luta e descansa uma. Consegue entender como a forma como ele treinou não tem nada a ver com como ele está lutando? Tanto que os alunos que eu monto treino, né, que eu organizo essa parte, né, a galera aí da consultoria que eu faço, e que eu treino a parte física e a parte de jiu-jitsu, eu escolho como que ele vai treinar, eu indico como ele deve treinar o jiu-jitsu, né? Eu sempre indico, por exemplo, nessa fase agora, tem um jeito de se treinar. Se você vai competir daqui a tanto tempo, tem uma forma de se treinar compatível com o que você vai lutar. Beleza? Isso é importantíssimo. Se isso não existir, não tem condicionamento de verdade, né? Tem outras coisas que não um condicionamento orientado, tá? Então isso é importante. A individualidade biológica é um outro princípio. E aí eu tenho que respeitar a condição única do indivíduo, né? Daniel e Kleber, né? Eu pedi para colocar na caixinha, não apareceu para mim não. Vocês já colocaram? Não apareceu aqui para mim não. Daniel colocou, daqui a pouco eu respondo. Então, isso também é muito importante, tá? Cada indivíduo é único. Eu poderia ter um irmão gêmeos, tá? Com o mesmo DNA. Porém, se a gente não for exposto na nossa vivência aos mesmos tipos de estímulo, tá? A gente não desenvolve as mesmas capacidades. Então, por exemplo, se você pegar dois indivíduos, tá? Que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, e eles podem ter um código genético, isso aí tem um nome, né? Não vou ficar falando nome específico aqui, mas isso tem um nome. Então, ele pode ter uma habilidade que vem pelo código genético, porém, essa habilidade ela vai ser desenvolvida pelas experiências que ele tem de vida, que é um outro quesito, tá? Então, você tem o que você nasce e você tem o que você desenvolve pelas experiências que você tem. Você pode nascer com maior carga genética do mundo, mas se durante a tua vida você não for exposto a estímulos que ativam essa carga genética, ela não vai desenvolver, né? Ou não vai desenvolver da melhor forma possível, o que não vai te fazer um grande atleta, por exemplo, ok? E em contrapartida, pessoas que não têm essa carga genética beneficiada se expõem a estímulos muito específicos, né? E a estímulos bem definidos, né? Podem desenvolver capacidades que podem levar ela a ter um alto rendimento, mesmo não tendo uma carga genética favorável. Isso é muito importante. Claro, se você juntar a carga genética com um estímulo adequado, esse cara é mega aí, ele vai ser campeão de tudo, ele tem
Ele tem tudo para desenvolver. Beleza? E um outro princípio de treinamento, que é o destreinamento ou reversibilidade, que é todo treinamento, né? Ele só tem seu corpo, ele só mantém as adaptações do treinamento enquanto você está treinando. Se você parar de treinar, você perde, né, essas adaptações. Isso é fundamental para você entender que você precisa continuar treinando para manter o treinamento, as adaptações do treinamento. Beleza? Então, antes de eu falar o tópico 9, que a gente vai fechar, eu vou responder a pergunta aqui do Daniel. Como o senhor lida com turmas heterogêneas, com clientes de 20 a 45 anos, pensando na individualidade? Então, primeira coisa, né, é que a gente fala, existe o ideal e existe a realidade. O ideal era que a gente conseguisse se separar, mas a realidade não é essa, na maioria esmagadora das vezes, né? E, claro, as minhas aulas, por exemplo, não são separadas. Eu não tenho espaço, eu não tenho tempo para isso. Como que eu lido? Eu monto um treino pro público que é mais avançado, tá? Coloca a pergunta, por favor, na interrogaçãozinha, que eu respondo. Coloca a pergunta na interrogaçãozinha que eu respondo. Que aí vai me facilitar aqui, tá? Eu pego a parte da turma que é mais avançada, eu monto um treino para eles, ok? E eu crio estratégias para que esse treino seja adaptado numa escala menor para as pessoas que não têm aquele nível ou que têm mais idade, né? Ou que não tem aquele nível técnico ou não tem aquele nível físico. E aí eu crio uma estrutura. Eu quero, por exemplo, que hoje a minha turma tenha um cansaço, que saiam da aula no nível cansado, que seja um treino forte. Então eu crio estratégias para que tanto o meu aluno de 45 anos, como é o teu exemplo, como o meu aluno de 20 anos saiam da aula cansados, com a sensação que fizeram um treino forte. Se eu der um treino leve, tanto o meu aluno de 45 anos quanto o meu aluno de 20 anos tem que sair da aula com a sensação de um treino leve, né? Se eu quero um treino extremo, tanto o meu aluno de 45 anos como o meu aluno de 20 tem que sair da aula com a sensação de treino extremo. Agora, a individualidade vem aí. O meu aluno de 45 anos pode sair da aula com a sensação de treino extremo fazendo 2 rolas só de 5 minutos, por exemplo. E o meu aluno de 20 anos vai sair da aula com sensação de treino extremo fazendo, por exemplo, 10 rolas de 5 minutos. Consegue entender onde os dois alunos foram contemplados fisiologicamente, porém, cada um no seu quadrado? Isso é muito importante o professor ter essa expertise. Respondido? Beleza? Não tem mais pergunta na caixinha, tá? Então vou passar para 9 aqui. Pedir para botar a pergunta na caixinha. Me facilita a vida, galera. 9, tá? 9. E esse eu acho que é o tópico mais completo. Não adianta você ter todo esse conhecimento que eu falei, você ter tudo isso que eu falei, fazer isso de forma tecnicamente perfeita, se, tá, você não amar o que faz. Não adianta você ter todo o conhecimento técnico do mundo se você não ama o que faz. E aí eu continuo nesse tópico. Os seus alunos, eles têm que encontrar nos seus olhos o brilho que explica tudo. Preste atenção. Se você não ama o que faz, o teu aluno vai olhar para você e vai entender que você está ali por obrigação, porque você quer dinheiro, porque você quer a remuneração que aquilo te dá. Consegue entender isso? Quando você ama o que faz, teu aluno olha para você e ele entende, ele vê que existe algo em você que é diferente. Esse brilho no teu olho, tá? Essa paixão, essa motivação que você tem para estar ali, ela se resolve em si. E ela é plena naquele momento. Porque ele olha para você e vê que você se diverte com aquilo ali. Mas quando eu falo se diverte, não é porque você fala palhaçada, não. Você pode estar sério e ele entender que você se diverte com aquilo ali, porque ele te vê pleno no que você está fazendo. Então,
amar o que faz, ter brilho no olho pelo que você faz é fundamental. Seja apaixonado pelo que você faz, tá? E não faça, tá? Isso se você não ama. Vai procurar uma coisa que você ama, cara. Vai procurar uma coisa que você ama. Não dê aula se você não ama. Seus alunos vão perceber isso. Eles vão perceber isso. Sabe? Tenha plena paixão por aula. Tenha plena paixão pelo que você está fazendo. Tá? Porque se você tiver que fazer aquilo o dia todo, você vai ficar cansado pra caraca. Mas você vai fazer por amor. O cara vai olhar pra você e vai assim, caraca, o professor tá aos cacos, mas cara, olha esse cara, tem alguma coisa nele que é diferente. Tem alguma coisa nele que brilha diferente. Esse cara é fantástico. Isso apaixona o aluno. E o aluno, eu costumo dizer assim, ninguém motiva ninguém. A motivação está dentro. Mas quando o professor ele é pleno no que ele faz, o que o aluno, aquela faísca que o aluno tem dentro dele inflama. Aquilo inflama e o aluno acompanha o professor. Consegue entender isso? Isso é a maior verdade, né, que a gente tem aí dentro de qualquer função. Se você não gosta do que faz, cara, vai fazer outra coisa. Sabe por quê? Porque existe algo que você vai fazer que você vai ser fantástico no que você faz. E dar aula não é isso agora. Entendeu isso? Imagina tu acordar, caraca, vou ter que dar aula de novo. Não existe isso. Segunda-feira é o melhor dia do mundo, né? Acorda 5 horas da manhã vibrando. Vamos dar aula. Ah, mas tu tá cansado? Às vezes eu tô cansado pra caraca. Mas vamos dar aula. Porque aquilo ali me deixa pleno. Quem me conhece no dia a dia sabe. O mestre Barona fala que sou doente pelo trabalho. Mas é isso mesmo. Mas sim, doente que eu falo num bom sentido, né? Ele não fala de forma pejorativa. Ele fala, pô, vê que você gosta muito do que você faz, né? Mas é isso, sabe por quê? Porque aquilo ali, eu me divirto fazendo aquilo ali. Sabe? Aquilo ali é minhas férias. Ah, mas como assim? Não é, porque naquilo ali eu me divirto, naquilo ali eu me torno pleno. Eu não conseguiria. Ah, e se você ficasse milionário? Se eu ficasse milionário, eu ia dar aula. Eu ia encontrar um jeito de dar aula. Eu amo fazer isso. Beleza? Ouça, galera. Então, galera, com isso a gente fecha os tópicos, né? Obrigado por você ter ficado até agora. Obrigado por você ter participado. E espero que você tenha anotado aí. Eu não vou deixar essa live aqui no Instagram não, tá? Eu vou tirar essa live e essa live vai entrar só no YouTube. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta antes de eu fechar aqui? Tem um tempinho ainda? Fizeram a pergunta, só que para eu achar ia ter que ficar passando. Show, galera. Obrigadão. Obrigado àqueles que têm entendido, né, o meu propósito. Que esses dias eu recebi as mensagens, pô, muito maneiro. São as manifestações de carinho que, assim, a gente não trabalha por isso. Eu não trabalho para que meu aluno me elogie ou me fale algo, né? Dê um feedback positivo. Eu trabalho porque eu acredito que o que eu faço vai transformar vidas. Ponto. Mas quando isso vem de forma gratuita, é muito revigorante, né? É muito revigorante. É só entrar lá no YouTube do Suflar Personal que você vai assistir a live lá, beleza? No YouTube, o canal é Lúcio Flávio Personal, mesmo aqui do Instagram, mesmo nome. Então, assim, esses dias eu recebi umas manifestações de carinho muito maneira na galera que fez a semana do Jiu-Jitsu, no YouTube, né? Eu até postei uma aqui, mas às vezes quando eu recebo
uma lá legal assim, a manifestação gratuita. Às vezes o cara vai no meu particular, me manda um direct ou me manda lá no WhatsApp. É fantástico, assim, é inenarrável, não tem explicação para isso, só agradecimento e vamos trabalhando, né? Que a gente vai conseguir cada vez mais estar evoluindo. Grande abraço, galera, boa noite, tá? Deus abençoe a todos aí, uma ótima semana. Semana que vem, terça-feira, às 22h07, nós temos um encontro marcado. Os